Vamos conversar agora sobre essa nova lei. O presidente já assinou, então ela vai começar a valer. Vamos ver qual é o tempo de implantação e o que muda na nossa vida. A Rúbia Ferrão está com a gente, ela é advogada especializada em Direito Digital e também coordenadora da Coordenadoria de Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Vamos entender, antes de mais nada, essa lei de proteção de dados. A gente está copiando o modelo de lá de fora? Sim, nós tivemos neste ano a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, que vale ali na União Europeia. Então isso entrou em vigência esse ano, embora seja um regulamento que foi editado em 2016, tivemos 2 anos de vacatio legis, e o nosso modelo é muito parecido com esse modelo europeu, um modelo até mais protecionista. Antes de mais nada, para o pessoal de casa entender do que a gente está falando, o que são esses dados que a partir de agora terão essa proteção a mais através da lei? De que dados a gente está falando? Isso. A lei de proteção de dados, ela traz a proteção dos dados pessoais. E como dados pessoais, pode ser entendida qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então pode ser um dado de cadastro, né? Um RG, um CPF, endereço, e-mail, telefone, suas preferências, cookies, que são aqueles registros eletrônicos na internet. Histórico de navegação, religião, biometria, foto, porque a gente não pode esquecer que além do dado propriamente dito, hoje a tecnologia ela é tão marcante, tão presente nas nossas vidas, que nós temos até sensores espalhados aí por todos os lugares. É verdade. E sensores que captam inclusive a sua reação, né, a sua fisionomia quando, por exemplo, acessa uma determinada propaganda. E para a gente entender de quem a gente está sendo protegido, a quem interessa essas informações e como é que as empresas muitas vezes fazem para distribuir essas informações. Isso acontece muitas vezes em forma de venda. Eles vendem nossos dados. Sim, quando a gente fala em operações de tratamento de dados, envolve qualquer operação em que se faça o uso, a coleta, a divulgação, enfim, qualquer forma de tratamento, de difusão de dados está sob a lei. E a importância da lei é que ela traz um verdadeiro empoderamento do usuário. Então ela deixa claro que o dado pessoal, como já é próprio do nome, ele pertence ao titular do dado, e a ao pessoa usuário. Que decide quem vai utilizar isso. E ela como vai decidir. Existem hipóteses que muitas vezes são liberadas para o uso como um legítimo interesse da empresa, por obrigação legal, porque muitas vezes você tem que cumprir. Existe, por exemplo, o Marco Civil da Internet, em que você precisa registrar, o provedor precisa registrar os dados de acesso às aplicações, aos sites, o provedor de conexão. Então, isso é uma guarda obrigatória, não precisa do consentimento do usuário. Mas o consentimento é uma forma importante. E toda vez que nós temos uma lei como essa, dissemina a cultura e a própria percepção do usuário quanto aos dados. Porque quantas e quantas pessoas mal sabem que existe esse mercado de dados. Hoje o dado ele é uma verdadeira moeda, né? Não, e ele é poderosíssimo, né? Poderosíssimo. Então, grandes bancos de dados são formados. É importante também a gente lembrar que a lei ela vai proteger, né? Ela tem como proteção e princípios a proteção da privacidade, da liberdade de expressão, da dignidade humana, mas também, Regiane, a inovação, né? E também o desenvolvimento tecnológico, porque a gente não pode esquecer que o bom uso dos dados, da massa de dados, também permite o desenvolvimento econômico do país. Mas também pode ser usado para manipulação da sociedade. Isso, como tudo. Se a gente usar para o mal, vão ter consequências ruins. Então, esse que é o grande ponto positivo da lei. Eu vejo a lei muito produtiva porque dá garantia aos usuários que as empresas terão que investir em segurança, em governança, vão ter que trazer a transparência. Então, hoje, aqueles termos de usos complexos, grandes, que ninguém entende, genéricos, se tiver cláusulas genéricas, já é considerada nula pela lei. Então, o usuário tem o direito de saber exatamente que dados que são coletados. Ele tem que ter acesso a esses dados que estão registrados. Inclusive, a lei dá o direito que a gente chama de petição, que ele possa pedir, inclusive, a origem dos dados, aonde que o seu dado foi obtido. E como é que a gente sabe que esses dados foram distribuídos por aí? Quando, de repente, a gente recebe uma ligação de uma operadora que você nunca teve contrato com ela, por exemplo, de celular, e eles sabem muita coisa sobre você. Não só ligaram no seu celular, como sabem
seu nome completo, seu endereço, seu CPF, por exemplo. Isso significa que essa operadora foi atrás de conseguir meu dado de outras formas. Isso. E se você desconfia... Sim, é um dos exemplos. E vem agora da necessidade do usuário consciente, por isso é importante essa pauta de hoje, porque o usuário vai ter que virar e fazer a seguinte pergunta: de onde que vem esse meu dado? Para que você quer essa informação? Como é que a pessoa vai fazer para se defender? Porque aí já é o produto final, ela já foi incomodada, já foi importunada, o dado já está lá disponível para a empresa e tudo mais. Como é que ela faz, então, para chegar a essa conclusão, para ter a quem acionar, já que a lei protege? Ela pode aproveitar o próprio contato telefônico e pode ser que ela seja surpreendida até que a linha caia nesse momento. Claro, mas né? É o que vai acontecer. Mas ela precisa se preservar as provas daquele contato, inclusive ela pode levar para os órgãos de defesa do consumidor, pode fazer uma denúncia no Ministério Público. A gente teve um veto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente imagina, esse é um ponto importante que foi vetado, mas a gente imagina que essa autoridade será criada em breve. Então ela também poderá ser objeto dessas denúncias. Mas o ponto principal daqui de hoje tem que ter uma cultura de proteção de dados. Então o usuário, antes de sair colocando as suas informações, ele precisa chegar, mas para que eu preciso mesmo fornecer esse dado? Eu estou só aqui fazendo uma consulta de preço, para que você precisa armazenar o meu CPF? Eu nem vou comprar. Eu não quero, né? Eu só estou pedindo uma informação, porque hoje, às vezes, para você pedir uma informação... Você precisa preencher um monte de coisa. Precisa preencher para conversar com a empresa, né? Você entra ali nas dúvidas e tal. Para mandar um e-mail para a empresa, ele faz com que você preencha um monte de coisa. Justamente. Então, aí que tá, né? Uma questão que as pessoas têm que ficar muito atentas, principalmente em rede social. Sim. A gente tem testes... Aqueles testezinhos, vamos ver como é que você vai ficar quando tiver 90 anos. Vamos ver você com cabelo comprido. Vamos ver você de cabelo loiro. Existem esses testes que muitas vezes são pegadinhas para que você aceite e entre e dê um ok nos termos de uso. Isso. Aí eu tô tendo aqui, só um paralelo, eu vou deixar essa pergunta, vou dar um recado, eu volto já e você responde. Eu tô tendo um paralelo aqui com as perguntas do pessoal de casa que estão justamente concordando, porque nunca leram termos de uso. E isso acontece com uma frequência impressionante. Gente, posso dizer por mim também, nunca li. Você vai lá, você vê aquele monte, aquele textão, aquela letra pequenininha. Você vai lá no final, pumba, aceito. E o que vai acontecer com os seus dados, né? Eles têm livre acesso, a gente nem sabe. E tá todo mundo dizendo aqui, depois eu comento com as pessoas e mando um beijo para todos e tudo mais, mas eu quero que você diga o que muda com essa lei, com esses termos de uso também, que são verdadeiras pegadinhas pra gente, né, doutora? Vamos lá voltar, eu deixei aqui a pergunta no ar sobre a questão dos termos de uso. O que muda a partir de agora, doutora? Isso é um ponto bem interessante, porque a lei, ela veda que tenha informações genéricas. Então, o usuário, ele tem direito de saber para que o dado dele está sendo coletado, para quem que ele vai ser transmitido. E não adianta falar de forma genérica, eu vou passar para os meus parceiros comerciais, para uma melhor satisfação do serviço. Não, vai ter que ter a transparência. E a lei fala em consentimento inequívoco. E esse que vai ser um dos desafios. Como que você busca o consentimento até em operações à distância, como a internet? Lembrando que a lei não é só para a internet, a lei é para qualquer operação. Então, quando você vai na farmácia, que solicitam os seus dados... É verdade. Na compra de antibióticos, remédios controlados. Sim, quando você entra no prédio, na academia, que deixa a sua biometria, você tem direito de saber se ele está guardando com segurança aquele dado, que você está dando uma informação sensível. Muito positiva a lei, então, viu, Muito gente? positiva. Mas a vigilância, por enquanto, tem que ser nossa, né? Tem que ser nossa e fazer a denúncia e cobrar os direitos, né? Lembrando que muitas das empresas até estão fazendo vídeos, trazendo uma forma mais simplificada para entender. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade para disseminar a educação digital, para que o usuário tenha consciência dos seus direitos e cobre a observância deles. Uma mudança muito positiva, né? Uma mudança muito positiva. Tá bom. Deixa eu agradecer, então, a Rúbia Ferrão, que é advogada especializada em direito digital e também coordenadora da Coordenadoria de Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos, viu? Obrigada. Beijo, lindona. Até. Tchau.